Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos de Felipe Santa Cruz, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estamos postando a aula no meio da semana porque estamos chegando ao fim do estudo da revista que falou sobre o Evangelho de João. Porque a gente tem aula de hoje, tem mais 2 aulas só para frente e encerra a revista. E como lá atrás, nas primeiras lições, a gente pegou uma revista, uma lição e dividiu, porque era muito extensa, agora a gente tá postando essa aula no meio da semana pra gente ficar com o cronograma correto, tá bom? Então vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu, por tuas bênçãos maravilhosas, por termos a oportunidade de estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estudar hoje no capítulo 17 de João, que é o encerramento dos momentos de despedida de Jesus, que iniciou lá no capítulo 13, quando ele foi ungido em Betânia. Então, do 13 ao 17, são os últimos momentos, de Jesus com os seus discípulos. Nos evangelhos, há vários registros de Jesus se retirando para orar, de Jesus orando. Isso é um grande exemplo para todos nós, não é mesmo? Que Jesus, sendo santo, único, Filho de Deus e o próprio Deus, ele tinha essa agenda com o Pai. E o capítulo 17 vai falar sobre a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. E João foi grandemente inspirado por Deus a escrever essa oração que não está registrada em nenhum outro local da Bíblia. Essa oração, você lê a primeira vez, você vê a leveza, é fácil da gente poder compreender e ao mesmo tempo ela é tão profunda. Assim o Evangelho, não é mesmo? É simples de entender, a gente consegue explicar para uma criança, criancinhas já pequenininhas já entendem isso do Evangelho, mas ao mesmo tempo é tão profundo, não é? E assim é essa oração. As palavras registradas aqui são do nosso Senhor Jesus, que deixou o seu trono de glória no céu e veio à terra em carne para libertar o seu povo da escravidão do pecado e da morte eterna. Filipenses 2, de 5 ao 11, diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare: e Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esses versículos que nós lemos, ele fala que Jesus se esvaziou quando ele veio aqui à terra. E aqui, nessa oração, ele está falando com o Pai ao nosso respeito, ao respeito dos discípulos e a respeito da igreja. E todo dia dá para aplicar João 17 na nossa vida. Tenha esse texto aí com carinho no seu coração. Nessa oração, Jesus está se consagrando para o sacrifício. Também uma oração a favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido, ou seja, nós. Jesus ora por si mesmo e diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra. Ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. E ora pela igreja inteira, pedindo para que possamos ser unidos nele e um dia participemos de sua glória. No ministério de Jesus, a pregação e a oração, elas andam juntas. Em vários textos, como eu já falei, aqui mesmo João demonstra isso. No dia da multiplicação dos pães e peixes, lá no capítulo 6,
Quando Cristo despediu a todos, ele ficou sozinho para orar. O ministério dele, né, é iniciado com jejum e oração. Como exemplo do nosso mestre, a gente aprende que a gente não pode parar de orar no mesmo. Mesmo Jesus sendo o santo dos santos, ele orava. E o que dirá de pecadores como nós, que carecemos tanto da graça do único Deus vivo e verdadeiro? E muitas dessas orações, de tudo isso, é registrado também para a gente ter o exemplo. Se nós só devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos fazer o que ele fez. Então nós devemos também jejuar, orar, clamar, seja quando estivermos em alegria, seja quando estivermos em tristeza. Jesus comemorava com os discípulos, ia a festas, ia a casamentos, mas também viu pessoas mortas e ele ressuscitou. Jesus se entristeceu, Jesus orou pelos seus discípulos, tantas coisas. Jesus nos ensina com a sua vida, né? Com tudo que ele viveu aqui na Terra. E a oração é uma dessas coisas que nós devemos fazer, nos dedicar, assim como ele se dedicou. E a gente vê também que a oração tem que ser intencional, né? É claro que a gente fica sempre em espírito de oração, né? Pensando, mas aqui é sobre reservar um tempo para orar. Jesus, ele estava ali com os discípulos e ali, com certeza, ele estava ali ligado com o Pai. Mas aí, depois que ele fala todas aquelas palavras, a última que nós vimos foi ele falou sobre a videira. Ele falou tudo isso, saiu e foi orar. Ou seja, a gente precisa também dedicarmos o tempo da nossa agenda à oração. E a gente pode sintetizar essa oração de Jesus, separar, né, em 4 áreas. Ele fala sobre salvação, segurança, santidade e unidade. São 4 blocos, que é como a gente vai tratar aqui agora. Os versículos de 1 a 5, acompanhem comigo, vai falar sobre salvação. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daquele que lhe deste. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. E nós temos aqui, para destacar, 4 verdades gloriosas acerca da salvação. Primeiro, o instrumento da salvação, que foi a cruz. Havia chegado a hora e Jesus caminha para a cruz não como um derrotado, mas como um rei que caminha para o trono. A cruz estava nos planos da eternidade. É na cruz que Jesus esmaga a cabeça da serpente. É na cruz que ele revela ao mundo o imenso amor de Deus. Desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, que se cobriram de folhas, perceberam que estavam nus e se cobriram de folhas, que Deus providenciou pele de animais para eles se cobrirem ali já demonstrava Jesus, que é o sacrifício, né, vivo para poder nos reconciliar com o Pai. Então, desde lá do Gênesis já apontava para Cristo, para o seu sacrifício. Desde lá do Êxodo, de tudo, o sacrifício, os sangues nas portas que livrava da morte. Quando a gente vê os profetas falando, Davi, a história de Davi é incrível porque ele foi o segundo rei de Israel, o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, e Deus falou que o reino dele seria eterno, nunca teria fim.
Mas Davi morreu, seus filhos também morreram. É Jesus que reina e reinará eternamente. Então, estava tudo nos planos de Deus desde o início, que Jesus sofreria. Então, ele é o servo sofredor, ele sofre quando ele vai ali, porque ele era humano. Estava como humano, 100% homem e 100% Deus. Mas ele não caminha para a cruz como uma pessoa derrotada. Pelo contrário, estava no plano de Deus e ele é o vencedor. A cruz também é instrumento da glória do Pai e do Filho. Deus providenciou o plano para salvar, um plano que ninguém pôde derrotar. Foi o seu único filho que ele deu. A glória do Filho foi revelada, pois ele esvaziou-se de si mesmo e ele mesmo se entregou. João 10,18. Ninguém a tira de mim, ou seja, ninguém tira a minha vida, mas eu mesma a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o Pai me ordenou. Jesus recebe a autoridade que nenhum outro teve para salvar. Outras autoridades, como eu falei, Davi, mas também Moisés, Elias, falharam, e só Jesus estava apto a cumprir plenamente a vontade de Deus. Outro ponto acerca da salvação é a vida eterna que Jesus concede. E vida eterna, se a gente for refletir, não é somente não morrer. A gente vê nos hospitais, né, muitas pessoas ligadas a aparelhos, têm vida, mas a pessoa não responde a estímulos, tá viva, mas não tá, né? Não tá com a mente sã. Então, vida eterna, quando Jesus fala aqui de vida eterna, ele já diz logo, a vida eterna é essa, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna não é só não morrer. No inferno também as pessoas não morrerão, mas vão sofrer. Então a vida eterna, o céu, a maravilha do céu é conhecer a Deus, conhecer o nosso Pai, aquele que nos salvou aqui na terra, aquele que nos ajudou a enfrentar as dificuldades, aquele que estava ali, a gente não estava vendo, mas pela fé nós estamos contemplando aqui. E o céu vai ser isso, conhecer o único Deus verdadeiro, é a qualidade de vida. E uma qualidade de vida que não se compara ao que a gente tem aqui. Qualidade de vida na Terra é o quê? Respirar puro, ter conforto numa casa, ter uma família feliz, completa. E qualidade de vida no céu é conhecer o único Deus verdadeiro. E não vai esgotar o tempo, vai ser para sempre, a gente reinando ali com Ele, naquelas belezas daquele local, que nosso Deus é um Deus detalhista. Se Ele criou um mundo aqui, um mundo caído, tem algumas belezas. Imagina um mundo sem o pecado. Que maravilha que será, e a gente em relacionamento completo com Deus por toda a eternidade. Vida eterna é experimentar o esplendor, a alegria, a paz e a santidade que caracterizam a vida de Deus. A alegria no céu é conhecer a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios 5,8 diz: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Outro ponto é a consumação da salvação. O versículo 4: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. A salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho, e ele veio e terminou. Hebreus 10, 12 e 13 diz: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Na cruz, o que Jesus bradou? Está consumado, vai dizer em João 19,30. Ou em grego, tetelestai. E aqui nas minhas pesquisas é muito interessante, né?
O tetelestai, ele foi traduzido por estar consumado, mas o que significava naquela época, né, o tetelestai? Por exemplo, quando uma pessoa ia no banco, estou falando no banco, uma instituição financeira, tinha uma nota para pagar, a pessoa tinha uma dívida, né? Imagina que você hoje tem uma grande dívida, parcelada em muitas vezes. Aí você vai lá, chega o momento da última parcela. Aí você chega lá no banco com a nota, com o dinheiro, passa no caixa, aí o caixa vai, pega o carimbo e coloca lá, pago. Ou no grego, tetelestai, tá pago, não tem mais dívida, acabou, tá livre, imagina o alívio. Jesus na cruz bradou isso, tetelestai, está consumado, está pago. De uma vez por todas, acabou a dívida com o Pai. Eu cumpri plenamente. Então aqui Jesus, mesmo antes, né, de morrer, sofrer e ressuscitar, ele já fala para o Pai que eu te glorifiquei na terra cumprindo a obra. Jesus, como onisciente, já sabia que iria completar a obra, tudo que ele iria sofrer e que ele já estava concluindo. Outro ponto que podemos entender sobre a salvação, né, sobre essa parte que Jesus está falando com o Pai, está orando por ele mesmo com o Pai. O que dirá de nós, né, irmãos? Também devemos orar por nós mesmos, né? E aqui uma oração que Jesus não ora só por ele mesmo, né? Ele ora por ele ora pela igreja. Assim, devemos ter esse exemplo também, né? De não fazermos orações egoístas só por nós mesmos, né? Mas fazemos orações também por nossos irmãos, pela igreja, né? Que está espalhada ao redor de todas as nações, né? Devemos ter consciência disso também. E no ponto 4 que eu falei, Jesus pede ao Pai para retornar ao seu lugar de origem, reassumindo a glória que é dele, desde a fundação do mundo. Em João 1, de 1 a 4, né, foi uma das primeiras lições que nós estudamos, está escrito: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ela era a luz dos homens. Então, Jesus estava com Deus desde o princípio, né? E ele fala aqui com Deus que ele iria retornar ao seu local quando ele terminasse de cumprir aqui o seu ministério. E o próximo tema da oração de Jesus é a segurança. Vamos ler os versículos de 6 até o 14? Eu revelei, deixa eu voltar aqui e ver se tem mais alguma coisa que eu posso não ter deixado passar. Não, eu falei da consumação da salvação, né? E encerrou essa parte que Jesus ora por ele mesmo. Agora a gente vai falar sobre o tema segurança, e é a parte também que Jesus está orando pelos seus discípulos. Vamos lá ler, acompanhe aí. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou.
Esse é o trecho que Jesus ora por seus discípulos, como eu falei, mas também se aplica a nós. É importante destacar aqui a intimidade. Jesus diz claramente para Deus que ele não está rogando pelo mundo, mas por aqueles que Deus escolheu. Todos aqueles que foram escolhidos por Deus têm a segurança da salvação, que não está baseada no nosso caráter, mas na obra perfeita de Cristo. Ele nos salva e nos conduz até o céu. Quando nós estudamos, 1ª, 2ª e 3ª João, principalmente 1º João, falamos muito sobre a segurança da salvação, sobre o radar, de quem é salvo, quais são as características, de que uma pessoa é salva. E falamos sobre nós termos, segurança, certeza, a alegria da nossa salvação, de que somos salvos por Jesus e que Ele nos abençoa. E nós estamos seguros de que porque Jesus intercede por nós. Cristo orou por seus discípulos quando estavam passando lá pela tempestade. Está lá registrado em Mateus 14, 22. Jesus orou por Pedro quando ele estava sendo peneirado pelo diabo. Está lá em Lucas 22, 31 e 32. Então, Jesus fala aqui claramente que está orando por seus discípulos e não pelo mundo. E a segurança é a segurança de que estamos seguros em Deus e que a salvação que Jesus dá, nós não vamos perder. E segurança de não ser tragado pelo maligno, de não cair, Tudo isso Jesus está orando por nós. Mas vamos continuando aqui, falando sobre esse trecho que tem muitas coisas que a gente pode retirar dele. Guardados do mundo, aqui quando Jesus fala. E a gente está no mundo corrupto, não é mesmo? Grande depravação, moral e espiritual. Vamos voltar aqui um pouquinho, quando Jesus fala. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. E o mundo, ele está em uma grande corrupção moral e espiritual. A gente, às vezes, não quer ver certas notícias, até foge das notícias, mas é cada vez mais uma corrupção moral. Vamos orar até pelo nosso Rio de Janeiro. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, sobre a corrupção que a gente vive, em todas as camadas da sociedade. Desde o mais alto juiz até uma pessoa humilde de algum lugar. É corrupção em todos os lados, é sujeira, é maldade. São coisas que você olha assim, não teria necessidade. Pessoas que deveriam zelar por nós, da justiça, tudo isso não nos protegem os bandidos, sabe? E a gente fica muito triste com tudo isso, com o que está acontecendo no mundo, E de pensar que Jesus orou para que nós fôssemos guardados aqui, nos dá alegria, E a gente deve a cada dia, lembra na aula passada que Jesus falou sobre permanecer nele? É sobre isso, lembrar todos os dias que a gente tem que estar grudadinho nele. Não podemos ser o ramo solto, porque senão a gente é levado pelo vento. E o pecado leva e nos destrói. Quantas pessoas não tiveram contato com o Evangelho, mas escorregaram feio? A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Então, todas as paixões do mundo, tudo isso, os discípulos mesmos erraram. Quantas vezes os discípulos não perguntaram a Jesus quem era o maior? Ou uma mãe falou para Jesus se um filho podia ficar na direita e o outro na esquerda. Isso mostra um pouquinho da glória que a gente quer ter para a gente mesmo. Então, irmãos, vamos nos examinar, sempre, para que o pecado não nos domine. E tá errado a gente pensar, eu nunca faria tal coisa.
A gente deve orar: Senhor, me livra de fazer essas coisas, porque eu sou pecador. E o pecado destrói. E os pecadores fazem coisas que impressionantes. Então, Senhor, me livra de mim mesmo. Essa deve ser a nossa oração. Para a gente não deixar esse mundo nos corromper. Claro, a gente não perde a nossa salvação. Mas se a gente ficar se entregando às coisas desse mundo, e às vezes coisas que parecem bobas, são brechas, né? São rachaduras que vão filtrando, e se você não der importância, isso vai ladeira abaixo, destrói a sua vida. Vamos ficar, irmãos, cada vez mais grudados em Jesus. Vamos nos consagrar cada vez mais, porque os dias são difíceis. E quem olha a Bíblia, quem olha Apocalipse, quem olha tudo que Jesus falou sobre o final dos tempos, sobre os princípios das dores, as coisas só pioram a cada dia. E para fechar, né, essa parte que eu tô falando, vocês não lembram, né? Lá no início da pandemia, hospital, tudo aquilo, e o governo lá arranjando mais uma coisa para poder roubar, né? É muito impressionante, mas... E nós não estamos livres, né, de tantos pecados. Se você der vazão aos seus desejos, você fica cada vez mais não parecido com Jesus. Mas se você negar a sua carne diariamente, você vai ficar mais parecido com Jesus. Quando estamos guardados por Deus, o maligno não tem poder sobre nós. Na vida de Jó, Satanás foi somente até onde Deus permitiu. Somos odiados pelo mundo porque o mundo não aguenta ouvir as verdades sobre Cristo. O mundo não quer ser santo. O mundo não quer negar a si mesmo. O mundo prefere continuar com suas paixões do que seguir a Cristo. A nossa origem é o céu e é o destino de todo aquele que crê em Jesus. E o céu não seria céu se não fosse santo. 1 João 3,9 diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E como Jesus falou, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus foi santo e não pecou em nada, e Jesus roga para que a gente também seja santificado. Unidade está lá nos versículos do 20 até o 26, e essa é a última parte aqui da nossa aula. Esses versículos, eles dizem o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, e onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nessa parte da oração, Jesus ora por nós, que viemos após os discípulos. Se o Evangelho chegou até nós hoje, foi porque um grupo de pessoas não se calou, mesmo com perseguição, açoites e escárnios. Em vários momentos desse trecho, Jesus pede a Deus para que nós sejamos um. E unidade, irmãos, é diferente do ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo diz que todas as religiões podem ser uma só, em nome do amor. Só que isso não é verdade.
Quando a gente estudou as cartas de João, né, primeira, segunda e terceira João, a gente viu que quem não crê em Cristo é um enganador, ou seja, nós somos unidos porque cremos em Jesus Cristo, todos aqueles cristãos, né, independente das denominações. Nós cremos em um só Deus, então nós somos a igreja de Deus. A verdade também é importante, não é o amor, é a verdade que é importante. A verdade precisa ser dita em amor, então não existe isso, né? Todas as religiões, não importa se tem amor, pode ser até um ateu. Não, porque senão pessoas vão crer que terão pessoas no céu que não creram em Jesus, só amavam, eram pessoas boas, isso não é verdade. Porque também, se a gente for parar para pensar, né, ninguém é bom. Todos nós somos falhos, não há um justo, nenhum sequer. E nós somos salvos não é por nossas obras, mas é pela graça. 2 João 1,7 diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Tal é enganador e o anticristo, ou seja, todo aquele que se opõe a Cristo, ele é o anticristo. E Jesus também aqui, nesse trecho, ele está pedindo a Deus para que a igreja esteja unida em amor e na defesa da verdade. E qual que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, né? Como está em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Embora sejamos muitos em diferentes lugares, a noiva de Cristo é uma só. Se nós somos filhos de Deus, não podemos viver em desunião. Se Jesus é o nosso Senhor, não podemos ficar brigando uns com os outros. A igreja tem que estar unida. Quando falo igreja, as igrejas, o povo que confessa o nome de Jesus, eles devem estar unidos. Existem as denominações, que cada uma tem um jeito específico, tem uma doutrina diferente, tudo isso. Mas quando Jesus retornar, quem vai subir é a igreja, né? Quem vai ser salva é a igreja, a noiva de Cristo, não são as denominações. Não é só tal grupo da igreja, é a igreja de Cristo. Então vamos diminuir as divisões, os olhares tortos. Fulano tal tem mais status porque ele mora em tal lugar e tem o carro B, ou trabalha no lugar tal. Já o outro não tem nem emprego, o outro usa roupas simples. Vamos parar com essas divisões, as brigas na internet, as fofocas gospel, ficar olhando o canto A, canto B, falou A, falou B, e ficar brigando, arranjando briga na internet. Vamos parar com essas coisas, vamos focar mais no que é importante. Não quer dizer que você não possa fazer um critério de julgamento, porque tem várias pregações aí, coach aí na internet, fala só sobre o eu, sobre como o homem é bom, e não fala do verdadeiro evangelho. Não fala de coisas que são necessárias, só fala que você é campeão, que você vai vencer. Será que é bom uma palavra dessa? E está aqui cada vez mais firme a necessidade de estarmos unidos como igreja, não é verdade? No online, no Instagram, é muito simples, você olha a pregação, te anima, é boa. Às vezes massageia ali o teu ego, mas aí você não está na igreja, né? Onde você cresce, onde você aprende com um irmão, onde você tem um sorriso ali de cima da máscara, onde você cresce, onde você aprende a ser servo, onde você serve, onde você às vezes também é servido, onde tua família ali pode estar unida. De internet, irmãos, não é disso que a gente está falando. Jesus está falando aqui de um corpo, né? E um corpo tem várias funções, como está lá em 1 Coríntios. Então que a gente pense cada vez mais nessa
nessa unidade, de sermos mais empáticos com o outro, de amarmos, não é só empatia, é o amor, né, que Deus requer de nós. Ele fala pra gente amar como Ele amou, isso é impressionante, impressionante, é muito intenso. Então, irmãos, a gente viu aqui bastante coisa hoje e eu queria que você continuasse a refletir nesse capítulo 17 de João, tudo que Jesus está falando ali. Queria pedir para você, se possível, escrever algumas coisas que você pensou e depois de um tempo você vai poder até consultar essas suas anotações. Mesmo no celular, escreve tudo que nós vimos aqui, reflita onde você precisa melhorar. Vamos fazer esse exercício de fé hoje, tá bom? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem atentos no domingo, que tem mais uma lição. Graça e paz.